Olá para você de novo, estamos aqui com mais uma versão do Boca Aberta, né? Agora na semana do nosso congresso, com presenças mais do que ilustres, presenças que já nos abrilhantaram no nosso primeiro podcast, e agora com uma presença mais do que brilhante, o professor Ricardo Amori, né? Cláudio, a gente hoje está com a mesa rica, né? Tá. E muito orgulho, né, e prazer a gente receber o professor Ricardo Amori aqui com a gente. O Ricardo Amori, que foi um dos palestrantes no primeiro dia do nosso congresso, né? Felicitando também o professor José Antônio, que é parceiro nosso já, professor Jaime, não precisa nem dizer, né, professor Jaime, né? E professor Ricardo Amori, né? Quem é o professor Ricardo Amori? Para quem está em casa nos assistindo, conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho do que trouxe aqui no nosso congresso. Cláudio, obrigado pelo convite, João, os amigos de longa data, o José Antônio e o Heimer. Obrigado pela oportunidade de vir no Boca Aberta e também no comemorar o aniversariante do dia, né, o curso de odontologia da Univale, com 50 anos. Agradeço, e em parceria com a Curaprox, para a gente trazer informação de prevenção para essa garotada. O Ricardo Amori, ele é um apaixonado pela odontologia, ele vem de São Paulo, capital, onde trabalha com dentística, prótese, uma vida reabilitando. E nessa trajetória, apaixonado por futebol, corintiano no sangue, fez uma transição lá em 1985, era momento de deixar o futebol, entrar para a odontologia e reconhecer nessa profissão belíssima que cuida da saúde das pessoas, abrilhantada por uma cereja no bolo, que é também cuidar da estética, por que não, como um recurso importante para a qualidade de vida, autoestima. Nisso o tempo passa e passa depressa, colega, você que nos acompanha, já são 37 anos de odontologia, um pai com 3 filhos que não quiseram seguir a odontologia, mas sinal de uma vida mesmo, onde cada um faz a sua escolha, né? E a minha escolha está bem enraizada, ensino, pesquisa e extensão, e fazendo odontologia restauradora e odontologia preventiva, que é o que hoje brilha meus olhos. É a menina dos olhos, porque eu coloco muita responsabilidade na minha geração de 40 anos, João, uma geração que só restaurou. Em tese, o que a gente quer dizer para você, colega, é que quando nós estamos diante da cárie, nós já falhamos. Nós todos, políticas públicas de saúde, saúde coletiva, o dentista, o paciente, onde o Brasil ainda peca muito, com somente 30% das crianças, principalmente, tem acesso ao atendimento depois de tudo que a gente fez e faz, do que conhecemos sobre as nossas doenças, né? Então, a gente tem muito prazer em trabalhar isso com ensino, pesquisa e extensão, um dentista raiz de consultório, um professor com muita paixão. Hoje tivemos a oportunidade de conversar com o jovem da casa, com muita responsabilidade, porque é o nosso futuro. É quem nos representa, quem a gente convidou hoje para olhar diferente para a odontologia, não deixar de ter os sonhos deles de reabilitar. Vamos fazer implante a vida inteira, não é, colega? Vamos fazer restaurações, prótese a vida inteira, os números estão aí. Mas o convite foi para que eles brilhassem o olho, para evitar as doenças, e isso é possível por meio da prevenção. Mais democrático dos tratamentos, eu entendo, aquele que chega antes é prevenir, e onde eu digo que a minha geração falhou, porque é a geração onde explodiu, Cláudio, o conhecimento. 40 anos para cá já é tudo científico, não tem mais nada empírico. Nós sabemos o que fazer. Precisamos acessar, né? Levar cultura, levar alfabetização de saúde, é um termo muito importante usado hoje, que é a pessoa entender que o que ela tem pode ser resolvido com questões mais simples, ações mais simples no dia a dia. Níveis primários de prevenção que envolvem escovação dos dentes, por exemplo. Prazer estar aqui com vocês. Pois é um tema interessantíssimo, porque assim, o Brasil, com a quantidade imensa de dentistas que tem, formando e tudo mais, e ainda a escassez que há na parte preventiva, né? E a quantidade grande, como você mostrou na sua palestra, a quantidade de desdentados e a quantidade de pessoas. Fernanda ontem estava me mostrando um paciente que recebeu aqui assim no Bebê Clínica, uma criança com os dentes todos cariados, em 2025. Né? Então a gente acha que é uma coisa que a gente não vai encontrar mais, porque a gente acha que o acesso à prevenção para nós que estamos do lado de cá, achamos que é uma coisa muito real, mas para quem está do lado de lá, né, no dia a dia, na sua vida não profissional, como um cidadão normal, não está tendo tanto alcance assim. E realmente eu acho assim, fantástico que você colocou
para os meninos que estavam assistindo a importância e acordar neles essa necessidade de pensar a prevenção, né? João, dados atualizados do Conselho Federal de Odontologia, neste momento nós temos 802 cursos de odontologia aprovados, 707 vigentes. Isso representa aproximadamente 81 mil dentistas lançados no mercado ao ano. Representa mais do que isso. A maior odontologia do mundo em números. Nós formamos mais do que todos os outros somados. Vamos tentar olhar para o lado positivo da prevenção, da acessibilidade, dizendo isso. Com tanto profissional e de uma odontologia historicamente consagrada, de qualidade, Cláudio, não temos desculpa para não acessar. Um Brasil continental, sim, heterogêneo, difícil, tem dentista, tem escolas hoje, universidades em todas as regiões do Brasil. Não temos desculpa para não acessar. E somente 30% tem, hoje ainda, com toda essa história maravilhosa de odontologia, acesso às informações e principalmente aos cuidados. Muito pouco, né, professor? E aí o Jaime até escreveu aqui o termo alfabetismo em saúde. E o senhor já citou isso aí também. Opa! Né? Eu acho que seria legal falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para o nosso pessoal que está lá em casa entender um pouquinho o que seria isso, essa terminologia, como é que isso é colocado em prática, né? E aproveitando o gancho e falando do belíssimo trabalho, não só que o professor Ricardo faz, mas o professor Jaime também junto à Curaprox, né? Que aí a gente poderia falar um pouquinho sobre isso também, desse belíssimo trabalho que vem sendo feito. O professor vai sair daqui correndo já para outro estado, para outro lugar, né? Fala um pouquinho para a gente aí, você, o professor Jaime também, né? Dessa intervenção junto com a Curaprox, faz um trabalho belíssimo também nesse trabalho de prevenção, junto às academias, junto também a outros setores da odontologia. Então, alfabetismo em saúde, eu acho que são grandes barreiras que a gente tem, porque a partir do momento que a gente tem acesso a tanta tecnologia como a odontologia tem, você não conseguir ter um entendimento entre o paciente, que é o que você precisa atender a dor dele, você não conseguir usar, né, dessa boa relação, isso pode ser um grande prejuízo para um tratamento, porque existem expectativas e também existe aquilo que é possível. E também, assim, queria ressaltar, dentro do que vocês abordaram, dentro da complexidade dos tratamentos odontológicos, que hoje a dor do dentista, envolvendo questões de tratamentos simples e medianos, é em torno de 60% a 70% dos procedimentos. E tendo que os procedimentos mais complexos, 30% deles. E a gente vê uma odontologia que se diz tão saturada, mas o profissional que precisa ainda avançar nessas demandas mais complexas, né? Então, existe um nicho muito amplo e que isso envolve, muitas vezes, a mudança de hábito, mudança de comportamento do teu paciente. Talvez nós estamos acessando muito bem as tecnologias, mas entender comportamento, mudança de hábito, isso tem sido um grande desafio. E aí tem muito a ver a gente pegar esses dois temas e falar sobre alfabetismo e saúde e falar todo o trabalho que a Curaprox tem exercido. Deixei a bola que canta, senhor. E a gente gosta de chutar, como eu tentei ser jogador de futebol. E hoje quem tem que chutar bastante é o nosso convidado, né? Quando é que a gente vai ter o professor Ricardo aqui de novo, né? Como canhoto, eu vou chutar o Heimer aqui, né? Então é dois canhotos. Os números não param por aí. Eu estou aqui no centro dos amigos, professor de dentística, cariologia e os dois professores consagrados de periodontia. As duas doenças crônicas mais prevalentes do mundo são nossas, são da odontologia. Representam 45% do mundo, ou seja, 45% do mundo com doenças orais focadas principalmente na cárie, maior doença crônica do mundo, prevalente, seguido pela doença periodontal, que dependem do controle do açúcar, não é fácil fazê-lo, e de uma higienização melhor. Mas a gente precisa começar a estimular e ensinar, levar conhecimento. E mesmo o segundo fator, além do açúcar, o segundo fator, que é a higienização, qualidade da higienização, não adianta levar a informação uma única vez. Né? Os dados mostram isso é perdido no mesmo dia. Na higienização da noite, a pessoa já tem a pressa, já volta a escovar apenas o cartão de visita.
e as áreas do fundo são posteriores para nós, né? Respeitando aqui o coloquial e o semântico, áreas nobres para a gente defender. Higienizar não é simples, assim como levar o conhecimento não é. Por isso que a gente diz, ensinar é nobre, mas não pode parar aí. Prevenção é reensinar, reensinar, reensinar. Então, uma mudança grande de políticas públicas também não é oferecer uma única vez. Esse paciente tem que ter acesso para voltar num tempo hábil, onde ele possa ser reensinado, 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 e ele vai adquirindo. A literatura muito clara, os pacientes com menores condições de recurso têm mais dificuldade em controlar nossas doenças. Né? Como o Heimer explicou tão bem, por quê? A informação deve ser em linguagem coloquial, de fácil acesso, e pacientes dentro do consultório, e pacientes dentro das unidades de saúde. Repetidamente, não vem uma vez unicamente para... Fez um procedimento restaurador, é realidade a odontologia reabilitadora, acabamos de dizer. Mas aproveite e marque um segundo dia e diga, neste dia nós vamos conversar com você e com a família sobre prevenção, como escovar, está aqui, você vai receber a escova, o creme dental, o casamento perfeito entre dois instrumentos simples, mas de uma técnica que precisa ser ampliada para todos, amplificada e ensinada. Reensina, reensina, reensina. Para isso, o tempo todo ele deve ser chamado para não fazer apenas procedimentos restauradores, para fazer orientação de higiene oral. Níveis de primários de prevenção sempre falaram nisso. Começa, tecnicamente seria desorganizar o biofilme. Para ele é difícil, está vendo esta placa? Vamos mostrar para você essa placa e vamos te mostrar desde como segurar a escova até higienizar. Curaprox trabalhou com isso. Posso te falar, Cláudio e João, que em tese, quando ela entrou no Brasil 20 anos atrás, uma empresa muito séria da higienização, uma empresa suíça, que trabalha com educação. Então, trouxemos com muita responsabilidade para o Orlando, não venham vender produtos. Tem um departamento comercial para fazer isso. A gente vai trazer, como professor, mestre, doutor, trazer informação de qualidade, porque eles vão nos substituir. Eles precisam, a formação deles precisa ser respeitada. Curaprox veio para o Brasil, depois tem 50 anos de vida, assim como a Univale, ela tem 20 de Brasil. Quando entraram, a pergunta foi, como eu faço para vender chocolate na empresa, na porta da Nestlé? O que isso quer dizer? Como que num Brasil dominado pelas gigantes da área da prevenção eu vou ser mais um? Não adianta eu ter apenas o melhor produto. Adianta eu ter o melhor produto consagrado? Referência em todo mundo? Não. Então, a opção foi, o caminho é da educação das pessoas. E aí nós rodamos esse Brasil todo. Você comentou hoje em Governador, amanhã eu passo o dia inteiro viajando. Com muito prazer. Com escala em Confins, com escala em Brasília, até chegar em Porto Velho, com 2 ações, em 2 universidades importantes lá também, levar o quê? Educação. O caminho é do cirurgião dentista. Quando o cirurgião dentista se conscientiza, ele é a matéria-prima. A escova, é sério que a gente diz assim, nesse contexto é apenas mais um produto. Quando ele aprende a utilizar e dar valor, conscientização, esse vira um instrumento especial. Somente em uma mão habilidosa e uma cabeça consciente é que uma escova diferente vai fazer a diferença. Dela. E a questão da mudança de hábitos que estão já arraigados na população, né? Então, mudanças de hábitos sempre levam tempo e Os sempre professores exigem... de periodontia são eles, mas sou eu que vou dizer. Doença periodontal, periodontite, em fase estágio 1 ao estágio 3, com as suas subdivisões. Não importa o momento, a primeira coisa que você faz para o paciente é conscientização, mudança de comportamento. E ela pode levar mais do que um dia, não é uma vez, tem que respeitar isso. E vai levar. E vai levar, e chama, e chama, e chama. Mudança de comportamento. Ocorreu? Mudança, desorganização mecânica do biofilme, ou seja, ensinar a escovar. Só aí, depois, em terceiro, é a individualização. Eles são diferentes do meu, o João tem uma boca diferente da minha. Você que nos acompanha tem tua história. Qual é a sua história? Uma boca mais seca, dentes alguns tortinhos, que a gente chama apinhados. Dentro da história de cada um, você individualiza. Pacotes prontos já foram jogados e não funcionou. Então, aproxima do paciente, traz ele para dentro do atendimento,
frequentemente. Outra máxima da doença periodontal, que a gente usa demais, e o conhecimento é hoje, um paciente periodontal não tem alta. Um paciente periodontal não tem alta. E um paciente que vai para o implante não tem alta. Outra grande máxima das grandes revisões sistemáticas hoje. Deste jeito objetivo, um paciente que perde os dentes por doença periodontal, as doenças de gengiva, dos tecidos de suporte e sustentação do nosso dente, ele vai para o implante já com grande chance de perder um implante por doença peri-implantar. Como é que muda isso? Não é o melhor implante, da mesma forma que a escova da Curaporá. Não é ela agora. A conscientização. Conscientização, mudança de atitude. E quando a gente fala mudança de comportamento, eles que estão bem também ensinam, porque quem ensinou sempre foi odontopediatria e periodontia. Eles tinham a fama de trabalhar com doenças. É aquela hora que nós no consultório dizíamos, doença, manda para o periodontista. Sempre foram os primeiros a tratar de saúde, porque eles olhavam para a base, para evitar a doença periodontal, e eram os poucos que ensinavam. Perfeito. Mudança de comportamento hoje, do dentista também, me desculpe, colega, a mudança de comportamento é nossa. A gente tem que fazer o trivial achando que ele é o nobre para o nosso paciente. Sim, porque ele é o nobre para o nosso paciente. Perfeito. A mudança de comportamento é nossa para depois estabelecer isso para o nosso paciente. Começa com a gente. E aí eu vou aproveitar uma perguntinha que é uma dúvida, né, de muita gente. E em relação aos fluoretos, quando a gente fala de prevenção? Eu não sou um professor Jaime Aparecido Cury, o maior nome do Brasil e do mundo para falar em fluoretos. Professor da Unicamp, que hoje completa 78 anos de vida e uma vida dedicada, ele mesmo conta, a um livro e uma história de prevenção na odontologia por meio dos fluoretos. E o termo está correto, fluoretos, porque quando a gente fala flúor, ele está na natureza, é o 13º elemento químico mais encontrado na natureza. A odontologia já usa a forma iônica dele, fluoreto, e que oportunidade, Cláudio, que você me dá de olhar para o nosso colega e dizer, olha, fuja das fake news, da desinformação, que quer colocar uma responsabilidade ao fluoreto que ele não tem. De um elemento extremamente tóxico. Alguns são tão criativos dentro da maldade, eu só posso chamar assim, a ponto de dizer que o fluoreto causa calcificação da glândula pineal, que diminui a tua inteligência. Vejam onde a gente vai. Isso está na escritura americana. Está lá, na história americana, dizendo que no pós-Segunda Guerra, quando começou a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, os russos teriam colocado o fluoreto lá nos Estados Unidos para diminuir a inteligência do americano. Né? Ele diminui tua inteligência. Tem um trabalho, meu Deus, ele te diz assim, te afasta de Deus. Isso não pode ser boa-fé. Fluoreto reduz o risco de cárie entre 26% e 35%. Não é um número baixo da doença crônica mais prevalente do mundo e que ainda, embora nossos índices desde a década de 70 reduzindo sensivelmente, o Brasil hoje tem números respeitáveis disso. Claro que de um povo heterogêneo, a gente ainda sofre com as consequências da doença crônica mais prevalente do mundo. Mas o flúor não pode ser descartado. O flúor bem utilizado, onde nós ajustamos a concentração e a quantidade, o dentista vai saber, colega, te orientar. Se você que nos acompanha é um paciente e não é um dentista, consulte o teu paciente sobre a melhor forma de escovar, sobre os cremes dentais fluoretados e não tenha medo. As doses odontológicas, elas já foram testadas e são muito saudáveis. Diminuem muito o risco de cárie. Tá? Então, até foi a oportunidade que a gente comentou de um lançamento de um livro muito importante agora, que é para combater essas fake news, Seu Sorriso em Perigo. E lá a gente trata das fake news sobre o fluoreto, sobre o amálgama. Flúor sim para todos. O flúor pode matar? Pode. Onde? Flúores em alta concentração na água pode matar. Nós não estamos falando de 1,5 ppm, que é o que nós normalmente encontramos na água potável do Brasil, mas o Brasil tem regiões, como por exemplo, eu achava que era 3, 5 ppm. O professor Jaime Cury, em um congresso, um evento recente, até me disse, o Brasil tem regiões com 14 ppm de flúor. Este já pode ser um problema, mas principalmente para os dentes das pessoas, menos para o corpo. Nós temos regiões do planeta, as regiões do árido e do semiárido,
onde o fluoreto na água eles pode estar em até 2.000 ppm. Regiões da África já tão prejudicadas por toda a fome e sede, com 600 ppm de fluoreto. E vejam, China sofre demais com isso, Paquistão tem 200 milhões de habitantes. Ele tem um tamanho um pouquinho maior, por exemplo, que São Paulo, o meu estado, mas ele tem um número de habitantes igual ao Brasil aproximadamente. E ele só tem 21% da população tem acesso à água potável. Os outros 79% fazem uso do quê? Da água subterrânea. Lençóis freáticos, poços artesianos, lugares que chegam a ter 20, 30, 40. A Argentina, região central, tem uma região de 182 ppm. Isso é problema para a saúde. Não é disso que a odontologia trata. Não são essas águas. E principalmente que são águas que vêm naturalmente, né? Não são águas... Aqui mesmo. Frisar que não são as águas que são fornecidas. Isso. Você vai receber na sua torneira tratada com esses valores. São águas naturais. Que já vêm com essa concentração. Vem com ele, ninguém foi lá e jogou. Exato. Ninguém quer matar ninguém. E olha, a gente tem... Os trabalhos no Brasil são tão sérios que a gente alerta. Você tem um sítio nessa região, vai furar poço, é muito comum. Furou poço, principalmente mais profundo que 200 metros, testa fluoreto. Porque ele pode estar numa concentração mais alta e quem afeta? A toxicidade crônica dele é a fluorose dos dentes, que acontece se você tem filhos até 7 anos de idade, é o período de que o dente ganha muito mineral na sua formação. É nesse período que pode aparecer manchas brancas no dente, que nós chamamos de... Em áreas de quem pode ter mais cárie e menos cárie, manchas maiores, menores, são 4 níveis que o dentista vai saber te orientar. Muito leve, leve, moderado e severa. Quando uma criança tem uma fluorose, 92% dela desenvolvem a forma muito leve. Manchinhas brancas que a gente mal consegue ver. Sobrando apenas 8% para as áreas leve, moderada ou severa de fluorose, que é um número muito baixo e relacionado a locais onde tem a água com alta concentração de flúor. Repito, vai usar água subterrânea, água de poço artesiano, tem que testar para que ela seja preventiva e saudável e não seja um problema de saúde pública. Maravilha, gente. A gente queria ficar aqui muito tempo, aproveitar o professor Ricardo Amori aqui com a gente. Ricardo Amori. Eu fui falando Amori, né? Ricardo Amori. E agradecer muito a presença do senhor. Agradecer para a gente, do professor Zé Antônio, do professor Jaime. Hoje a gente ficou mais escutando, né? Certo. A gente tinha que aproveitar o professor Ricardo aqui, né? Aprender mais, velho. E aprender, né? Então, esse momento, para você de casa, é de aprendizado, para a gente aqui foi de muito aprendizado, e agradecer muito a presença do senhor, não só aqui com a gente nesse momento, mas também no nosso congresso, que os alunos já mandaram mensagem, adoraram a palestra e que o senhor trouxe aqui. Eles estavam super empolgados. Muito empolgados. Não, Ricardo Amori, já ouvi falar demais, ele é top, não sei o quê, estavam empolgadíssimos. Então, agradecer muito a presença do senhor no nosso congresso. Até a gente estava, né? Até a gente estava, né? Bom, professor, muito obrigado. Boca Aberta, muito obrigado, João, Cláudio e os amigos do lado aqui. Olha, a gente aprende o tempo todo, né? Isso é um meio de a gente se comunicar, um meio muito utilizado hoje. Na vinda para cá, a gente já conversando, eu já estou passando conteúdo para ele passando conteúdo para mim, porque na minha aula eu falo muito de periodontia, onde eu sou um leitor, eles são os professores. Então, a gente troca conteúdo com a melhor intenção possível, de informar o nosso alunado. Se vocês disseram, como o Cláudio falou agora, que já teve uma devolutiva do alunado, a gente sente como missão cumprida. Tem um jornalista que dizia essa frase para a gente encerrar, que acho que expressa exatamente isso. Professor não é profissão, é missão. Então, se você teve essa devolutiva, missão cumprida. Perfeito. Exatamente. Então, gente, vamos encerrando aqui hoje com a missão cumprida, com muita informação, como sempre, para vocês. Espero que vocês tenham se deleitado e aproveitado ao máximo todas as informações que vocês receberam aqui hoje. E a gente volta próxima semana com mais um Boca Aberta para vocês, sempre com muita qualidade, muitos amigos, muita informação da forma descontraída de sempre.